Durante 6 meses, eu resolvi crises que ninguém mais queria resolver. Assinei relatórios, fechei contratos, cobri reuniões que meu próprio chefe evitava. Tudo isso em nome de um cargo que, segundo o sistema da empresa, nunca esteve vago. Quando finalmente pedi para formalizar minha posição, o RH me olhou como se eu tivesse inventado a história inteira. Porque, nos registros, aquele cargo já tinha dono, e o nome que aparecia ali não era o meu. Eu entrei naquela empresa num mês de março, com aquele tipo de entusiasmo que a gente só sente uma vez, ou duas, na vida profissional. Era uma multinacional de logística, dessas que ocupam 3 andares de um prédio espelhado, com recepção fria, crachá magnético e um cheiro de café importado que ninguém nunca via ninguém tomar. Eu tinha sido chamado para uma vaga de coordenação de operações. E olha, eu sabia o nome do cargo de cor, porque repeti ele para mim mesmo umas 100 vezes no banheiro antes da entrevista final. O processo seletivo tinha sido rápido. Rápido demais, eu diria hoje, olhando para trás. 3 etapas em 2 semanas. Uma dinâmica em grupo, uma entrevista técnica e uma conversa final com o gerente da área, um homem de uns 45 anos, sorriso fácil, que se apresentou dizendo: "Pode me chamar de Marcelo, aqui a gente é tudo igual." Eu lembro de ter pensado, ingenuamente, que aquilo era um bom sinal. Uma empresa sem hierarquia excessiva, sem aquele verniz corporativo de sempre. Eu não sabia naquele momento que "aqui a gente é tudo igual" ia significar na prática que eu ia fazer o trabalho de 2 pessoas pelo salário de uma, e sem nem saber disso. No primeiro dia, me deram um crachá provisório. Falaram que o definitivo ainda estava em processamento no sistema, que era normal, que em 1 semana estaria pronto. A semana virou 2, depois 1 mês. Eu não dei muita importância, porque sinceramente eu estava ocupado demais aprendendo o trabalho. E era muito trabalho. Meu primeiro mês foi uma sequência de apagar incêndio atrás de apagar incêndio. Fornecedor atrasado, motorista que não aparecia, sistema de rastreamento caindo no meio de uma entrega crítica para um cliente grande. E cada vez que eu resolvia um desses problemas, Marcelo aparecia na minha mesa, batia de leve no meu ombro e dizia coisas como: "Cara, você está salvando minha vida", ou "Não sei o que eu faria sem você aqui." E eu, feliz da vida, engolia aquilo como se fosse combustível. Porque era. Eu tinha acabado de sair de um período difícil profissionalmente, uns 8 meses sem trabalho fixo, fazendo bico, e aquele elogio, vindo de um gerente, tinha um peso enorme para mim. O que eu não percebi, nesse início, foi um detalhe pequeno, bobo até. Nas reuniões de equipe, toda sexta-feira, quando Marcelo fazia a rodada de atualização com a diretoria, ele nunca dizia o meu nome. Ele dizia: "A equipe resolveu, conseguimos entregar, nós demos conta." Nunca fulana resolveu ou fulano entregou. No começo, eu achei que era só um jeito de falar, sabe? Aquele discurso genérico de liderança que valoriza o coletivo. Até hoje eu tenho vontade de rir de mim mesmo por ter pensado isso. Teve um dia, ainda no 2º mês, em que eu precisei acessar uma pasta compartilhada no sistema interno para revisar um contrato de transporte. E o sistema me negou acesso. Apareceu uma mensagem simples: "Usuário sem permissão para esta função." Eu estranhei, porque aquela pasta era exatamente da área que eu teoricamente coordenava. Fui até a mesa de Marcelo. Perguntei. Ele deu uma risada meio sem graça e falou: "Ah, isso é coisa do TI. Ainda não te deram o perfil completo no sistema. Deixa que eu resolvo." E resolveu, de fato. No dia seguinte eu já tinha acesso, mas fica registrado, porque isso vai importar mais para frente na história. O meu perfil de usuário, dentro do sistema daquela empresa, nunca esteve vinculado ao cargo de coordenador de operações. Nunca. E eu não fazia a menor ideia disso. Passaram-se 3 meses. Eu já estava, na prática, liderando reuniões com transportadoras, negociando prazos com fornecedores, montando relatórios semanais que iam direto para a diretoria regional, com meu nome no rodapé do documento, é verdade, mas sempre como elaborado por, nunca como responsável pela área. Outro detalhe que na época passou batido. Foi nesse período que eu conheci a Renata, uma analista financeira que sentava 2 mesas à minha frente. A gente criou uma amizade rápida, daquelas de trabalho,
Almoço junto quase todo dia, café da tarde, desabafo sobre a vida. Foi ela, inclusive, quem primeiro fez um comentário que, na hora, eu não dei bola. A gente estava no refeitório e ela perguntou, meio de brincadeira: "E aí, já te confirmaram no cargo?" Eu respondi que sim. Óbvio, que eu tinha sido contratado para aquilo, que já estava lá fazia 3 meses. E ela só falou, que bom então, com uma cara que eu honestamente só fui entender o significado muito tempo depois. Porque a verdade é que dentro daquela empresa, estar lá fazendo o trabalho e estar lá oficialmente no papel eram duas coisas completamente diferentes. E eu, com toda a minha dedicação, meus finais de semana revisando planilha, minhas noites respondendo e-mail de fornecedor da Ásia por causa do fuso horário, eu só estava vivendo a primeira versão dessa história. A oficial, a que realmente contava para a empresa, para o sistema, para o RH, essa eu nem sabia que existia. E quando eu descobrisse, tudo que eu tinha construído nos meses seguintes ia desmoronar de um jeito que eu nunca imaginei. Passado o 4º mês, alguma coisa mudou dentro de mim. Não foi um estalo, não foi um dia específico. Foi mais como uma sensação de fundo. Sabe aquele barulho de geladeira que você só percebe quando ele para? Era assim. Eu não sabia nomear o que estava sentindo, mas alguma coisa estava errada. O primeiro sinal mais concreto veio numa sexta-feira de confraternização. A empresa tinha uma tradição de fazer um happy hour mensal, pago pela própria diretoria, num bar perto do escritório. Eu já tinha ido em 2 anteriores. No terceiro, o convite simplesmente não chegou até mim. Fiquei sabendo pelo grupo de WhatsApp da equipe, que aliás, eu também não estava. Achei estranho, mas pensei, sei lá, deve ter sido erro de digitação no meu número. Essas coisas acontecem. Perguntei para Renata se ela sabia de algo, e ela só deu de ombros e falou, boa pergunta, num tom que eu, de novo, não soube ler direito na época. 2 semanas depois, veio o episódio do relatório trimestral. Era um documento importante, ia para a diretoria regional, consolidava os números de toda a operação que eu vinha tocando havia meses. Eu passei um final de semana inteiro montando aquilo, gráfico por gráfico, cruzando dados de 3 sistemas diferentes, porque, obviamente, nada naquela empresa se conversava direito. Segunda de manhã, mandei o arquivo para o Marcelo revisar antes de subir para a diretoria. Ele agradeceu, disse que estava ótimo, que ia só dar uma ajustada na formatação. Na sexta seguinte, numa reunião geral, o diretor regional elogiou publicamente o relatório. E o nome que ele usou para agradecer não foi o meu. Foi de outra pessoa. Um nome que eu nunca tinha ouvido antes na empresa inteira. Eu fiquei paralisado por um segundo. Olhei para o Marcelo, que estava sentado ali do meu lado, esperando alguma reação minha. Ele só desviou o olhar, pegou o celular, fingiu que tinha uma mensagem urgente. Depois da reunião, perguntei para ele quem era aquela pessoa. Ele respondeu, meio sem jeito. Ah, é um analista sênior que colabora remotamente com a gente. Ele deu uns toques no relatório. Eu não tinha ouvido falar de nenhum analista sênior remoto em 4 meses de empresa. Nenhuma vez o nome dele tinha aparecido em nenhuma reunião, nenhum e-mail, nenhuma call. Fui atrás, discretamente. Perguntei para uma colega do financeiro, sem entrar em detalhes, se ela conhecia esse nome. Ela pensou um pouco e disse, ah, sim, conheço de nome, mas ele não trabalha aqui há tempos, acho que ele está afastado. Afastado. Aquela palavra ficou martelando na minha cabeça o resto do dia. Comecei, sem perceber muito bem porquê, a prestar mais atenção nos detalhes pequenos. Reparei que meu crachá, mesmo depois de 4 meses, ainda dizia provisório no canto inferior direito. Reparei que, no sistema interno de comunicação da empresa, quando eu clicava no meu perfil, o campo cargo aparecia em branco, vazio. Eu tinha imaginado, ingenuamente, que era só um bug, um daqueles erros bobos de sistema corporativo mal implementado. Perguntei para o TI, uma vez, de passagem. O rapaz olhou para a tela, coçou a cabeça e falou, tá estranho mesmo. Seu usuário não tem vínculo com nenhum cargo cadastrado, só com o departamento. Ele disse que ia abrir um chamado. Eu agradeci e voltei para minha mesa com um nó na garganta que eu ainda não sabia explicar direito. O que mais me incomodava,
olhando em retrospecto, não eram os fatos isolados. Cada um deles, sozinho, tinha uma explicação plausível. Erro de sistema, falha de comunicação, esquecimento no convite do happy hour. O problema era o padrão. Toda vez que alguma coisa boa acontecia por causa do meu trabalho, o crédito ia para um lugar nebuloso, nós, uma equipe, um nome que ninguém conseguia explicar direito. E toda vez que alguma coisa exigia um responsável formal, um nome num documento oficial, um cargo registrado no sistema, era como se eu não existisse. Teve uma tarde, acho que já no 5º mês, em que eu resolvi ser mais direta. Bati na sala do Marcelo, fechei a porta e perguntei, olho no olho: Marcelo, eu preciso entender minha situação aqui. Meu crachá ainda é provisório, meu cargo não aparece no sistema, e teve gente sendo creditada por trabalho que eu fiz sozinho. O que está acontecendo? Ele ficou uns bons 5 segundos em silêncio. Um silêncio que eu, hoje, sei reconhecer como o silêncio de quem está calculando a mentira mais eficiente. Depois sorriu, aquele sorriso fácil de sempre, e falou: relaxa, é burocracia interna. Você sabe como RH grande é lento. Confia em mim, seu lugar aqui está garantido. Você é essencial para o time. Ele usou exatamente essa palavra, essencial. E olhando para trás, eu entendo agora que essencial e reconhecido oficialmente eram, naquela empresa, duas coisas que nunca precisavam andar juntas. A virada, a de verdade, aconteceu num dia comum de terça-feira, no 6º mês. E, como quase tudo importante que já aconteceu na minha vida, ela chegou disfarçada de rotina. Eu precisava atualizar meus dados cadastrais no sistema de RH porque tinha me mudado de endereço. Entrei no portal interno do funcionário, procurei o menu Meus Dados e ali, na primeira tela, tinha um campo que eu nunca tinha reparado antes: Cargo atual. Cliquei, mais por curiosidade do que por necessidade. E o sistema me devolveu um erro que eu vou lembrar pelo resto da vida. Não foi possível carregar informações. Cargo vinculado a outro colaborador ativo. Cargo vinculado a outro colaborador ativo. Eu li aquela frase umas 4 ou 5 vezes. Meu primeiro instinto foi pensar em bug de novo. Aquele mesmo problema que o TI já tinha prometido resolver e nunca resolveu. Mas dessa vez alguma coisa em mim não deixou passar. Liguei para o ramal do RH, falei com uma atendente, expliquei a situação. Ela pediu meu nome completo, digitou algo, ficou em silêncio por uns segundos que pareceram uma eternidade, e depois falou, com a voz meio hesitante: só um momento, deixa eu verificar isso com minha supervisora. Fiquei 10 minutos no telefone, em espera, ouvindo aquela musiquinha corporativa horrível que toca em toda a central de atendimento do mundo. Quando a supervisora do RH entrou na linha, o tom dela já era diferente, mais formal, mais cuidadoso. Ela confirmou: o cargo de coordenador de operações da minha área, dentro do sistema oficial da empresa, estava atribuído a um funcionário chamado Roberto Aquino. Eu nunca tinha ouvido esse nome, nunca, nem uma vez, em 6 meses. Perguntei quem era esse Roberto. A resposta que recebi foi tão seca quanto burocrática. Não posso fornecer informações de outro colaborador por telefone, mas posso te dizer que ele está com o vínculo ativo em situação de afastamento. Afastamento. De novo essa palavra. Naquela noite, eu não consegui dormir direito. Fiquei repassando cada detalhe dos últimos 6 meses, tentando encaixar as peças. O crachá provisório, o acesso negado no sistema, o relatório trimestral creditado a um analista sênior remoto que ninguém conhecia, o campo de cargo vazio no meu perfil. De repente, tudo aquilo formava um desenho só, e o desenho era claro. Eu não tinha sido contratado para um cargo vago. Eu tinha sido colocado silenciosamente para fazer o trabalho de um cargo que, no papel, já tinha dono. No dia seguinte, resolvi puxar um fio que eu devia ter puxado muito antes. Fui até a Renata, na hora do café, e contei tudo. Ela ficou séria, olhou para os lados, baixou a voz e disse uma frase que mudou completamente minha compreensão da situação. Eu sabia que uma hora você ia descobrir isso. Fiquei esperando você perguntar direito. Segundo ela, era meio um segredo aberto dentro do departamento financeiro, porque a folha de pagamento da empresa registrava, mês após mês, um salário integral sendo pago para o tal Roberto Aquino,
mesmo com ele fisicamente ausente, havia mais de 2 anos. 2 anos. Eu perguntei, sem entender nada ainda, por que ninguém simplesmente desligava esse funcionário e abria a vaga de verdade, do jeito certo, com processo seletivo formal e tudo. Renata deu de ombros. Disse que aquilo, no financeiro, era tratado como assunto delicado e que ela mesma nunca tinha entendido totalmente o motivo. Mas ela soltou um detalhe que, na hora, eu só arquivei, sem dar o peso que ele merecia. Só sei que esse Roberto tem alguma ligação com a família do Marcelo. Não sei se é primo, cunhado, sei lá. Isso corre por baixo dos panos há um tempo. Eu saí daquela conversa com o estômago embrulhado. Porque, de repente, 6 meses de trabalho, de noites viradas, de finais de semana sacrificados, de "você é essencial para o time", repetido feito mantra, tudo aquilo ganhava um contorno completamente diferente. Eu não estava sendo testado, nem em processo de integração lenta por burocracia. Eu estava, literalmente, cobrindo o buraco de um cargo que a empresa, por algum motivo que eu ainda não entendia completamente, se recusava a declarar vago. E o gerente que me chamava de essencial todo santo dia sabia exatamente disso desde o primeiro momento em que me entrevistou. Depois daquela conversa com a Renata, eu passei a enxergar a empresa inteira com outros olhos. Sabe quando você assiste de novo um filme, sabendo do final, e todos os detalhes que antes pareciam bobos, sem importância, de repente fazem sentido? Foi exatamente assim que os meus últimos 6 meses começaram a se reorganizar na minha cabeça. Comecei a investigar, com todo o cuidado do mundo, porque eu sabia que se alguém percebesse que eu estava puxando esse fio, minha situação, que já era instável, podia piorar rapidamente. Nada de perguntas diretas. Nada de e-mail, porque e-mail fica registrado e pode ser encaminhado para a pessoa errada. Conversas de corredor, café, almoço, sempre com gente de confiança, sempre em tom de curiosidade genuína, nunca de acusação. O primeiro passo foi entender melhor quem era Roberto Aquino. Descobri, através de um colega mais antigo da área de compras, que ele tinha ocupado o cargo de coordenador de operações uns 3 anos antes de eu chegar, e que, segundo a versão oficial, ele tinha entrado de licença médica por conta de um problema de saúde sério, um afastamento previdenciário, desses que podem se estender por anos dependendo do laudo. Até aí, nada de anormal. Empresas lidam com afastamentos assim o tempo todo. É parte da vida corporativa, é direito do trabalhador, ninguém questiona isso. O que não fazia sentido era o que vinha depois. Normalmente, quando um afastamento se estende por muito tempo, a empresa abre uma vaga temporária, contrata alguém formalmente para cobrir aquela posição, registra tudo direitinho, paga o salário correspondente ao cargo e quando o funcionário original retorna ou não retorna, os caminhos se resolvem dentro da lei. O que aconteceu comigo foi completamente diferente. Eu fui contratado sob uma verba orçamentária de assistente administrativo temporário, uma função de nível bem mais baixo, com salário proporcionalmente menor, mesmo fazendo, na prática, 100% das atribuições de coordenação. E o cargo de coordenador seguia oficialmente ocupado por Roberto, mesmo ele nunca aparecendo, nunca respondendo e-mail, nunca participando de reunião nenhuma. Foi aí que uma amiga que trabalhava havia 8 anos na empresa, numa área totalmente diferente, mas que eu conhecia de um curso externo antes mesmo de entrar naquela companhia, me contou a peça que faltava. Segundo ela, o boato que corria, de forma bem discreta, entre os funcionários mais antigos, era que Roberto Aquino era primo de 1º grau do Marcelo, e que a família toda sabia que ele nunca mais ia voltar a trabalhar. O problema de saúde dele era degenerativo, praticamente incapacitante. Só que, se a empresa formalizasse o desligamento dele, isso ia acionar uma série de processos incômodos. Cálculo de rescisão considerando o tempo de casa, uma possível ação trabalhista relacionada às condições de saúde, questionamentos de outros diretores sobre por que aquele cargo tinha ficado tanto tempo sem produtividade registrada e, o mais sensível de tudo, uma possível investigação interna sobre por que ninguém tinha percebido ou relatado a situação antes. Manter Roberto formalmente empregado, mesmo ausente, resolvia 2 problemas de uma vez para o Marcelo.
Primeiro, mantinha o benefício previdenciário e o vínculo empregatício intactos para o primo, evitando o desgaste familiar e financeiro de uma demissão em cima de um quadro de saúde grave. Segundo, e esse foi o ponto que mais me revoltou quando eu entendi, permitia que ele usasse a verba economizada, porque contratar um assistente temporário custava muito menos do que contratar um coordenador de fato, para cobrir o mesmo trabalho, sem precisar prestar contas detalhadas para a diretoria sobre por que aquele departamento operava com uma vaga de gestão vaga havia tanto tempo. No papel, o departamento parecia estar com déficit de pessoal sênior. Na prática, esse déficit sumia, porque era eu quem preenchia ele, silenciosamente, todos os dias. Eu lembro exatamente do momento em que juntei essas informações todas numa única linha de raciocínio, sentado na minha cozinha, um domingo à noite, com um caderno cheio de anotações que eu vinha fazendo havia dias. E a sensação que bateu não foi só raiva. Foi uma mistura de raiva com uma vergonha esquisita, sabe? Aquela vergonha de ter sido, durante meses, tão dedicado, tão disposto a provar meu valor, sem perceber que eu estava, na verdade, sendo usado como peça de um arranjo familiar, disfarçado de política de recursos humanos. E o pior, eu ainda precisava decidir o que fazer com aquilo tudo, sabendo que a pessoa que se beneficiava do esquema era justamente meu chefe direto, o homem que controlava minha avaliação, minha permanência, meu futuro dentro daquela empresa. Levei quase 2 semanas para decidir o que fazer. Nesse período, continuei trabalhando normalmente, ou melhor, fingindo que continuava normal, porque por dentro eu estava calculando cada movimento como quem joga xadrez contra alguém que já sabe todas as jogadas de antemão. Eu sabia de uma coisa: se eu fosse falar com o Marcelo diretamente, sem nenhuma prova documentada, ia virar palavra contra palavra. E, numa empresa onde ele era gerente havia anos e eu era oficialmente uma assistente temporária com 6 meses de casa, eu sabia exatamente quem ia perder essa disputa. Então, antes de qualquer confronto, eu comecei a montar um dossiê. Salvei prints de todos os e-mails em que eu assinava relatórios importantes. Guardei cópias dos documentos que eu tinha elaborado sozinho, com data e hora de envio. Anotei, num arquivo pessoal fora do computador da empresa, cada episódio estranho, desde o crachá provisório até a reunião em que o crédito do meu relatório trimestral foi para um nome fantasma. Também consegui, através de um contato no setor de compras, uma cópia informal do organograma oficial da empresa, aquele que só a diretoria tinha acesso completo, e lá, preto no branco, constava: coordenador de operações, Roberto Aquino, situação: afastado. Meu nome não aparecia em lugar nenhum daquele organograma. Nem como assistente, nem como coordenador, nem como nada. Com tudo isso reunido, decidi que o caminho certo não era confrontar o Marcelo primeiro. Era ir direto para o RH corporativo, o setor de nível mais alto, que ficava na matriz, não na filial onde eu trabalhava. Marquei uma reunião, sob o pretexto de dúvidas sobre plano de carreira, para não levantar suspeita antes da hora. A reunião foi tensa desde o primeiro minuto. Eu expus tudo, com calma, mostrando cada print, cada documento, cada e-mail. A responsável pelo RH corporativo, uma mulher chamada Cristina, foi ficando cada vez mais séria conforme eu falava. Em determinado momento, ela até parou de anotar, só ficou me olhando, balançando a cabeça devagar. No final, ela agradeceu, disse que ia verificar internamente e que entraria em contato em breve. Eu saí dali sem saber se tinha feito a coisa certa ou se tinha acabado de assinar minha própria demissão. O que eu não esperava foi a velocidade da resposta. No dia seguinte, de manhã bem cedo, antes mesmo de eu chegar na minha mesa, Marcelo me chamou para a sala dele, a porta fechada. O sorriso fácil de sempre tinha sumido completamente do rosto dele. Ele foi direto: fiquei sabendo que você foi conversar com a matriz sobre uns assuntos internos. Posso saber por que você não veio falar comigo primeiro? A voz dele era controlada, mas eu conseguia sentir a tensão por baixo de cada palavra. Eu respondi, tentando manter a mesma calma que eu tinha treinado mentalmente a semana inteira. Marcelo, eu descobri que o cargo que eu ocupo na prática, há 6 meses, está formalmente atribuído a outra pessoa.
Eu só quero entender minha situação real dentro da empresa. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois tentou uma abordagem diferente, mais suave. Olha, eu sei que isso deve ter te confundido, mas confia em mim. Isso é uma questão administrativa complicada. Envolve situações de saúde de outra pessoa, coisas sensíveis que eu não posso simplesmente resolver com um clique. Eu prometo que vou regularizar sua situação, mas você precisa entender que expor isso para a matriz complica muita coisa, inclusive para você. Aquela última frase soou como uma ameaça disfarçada de conselho amigável. E eu entendi, ali mesmo, que ele estava tentando me fazer recuar, insinuando que minha própria posição, mesmo informal, podia ficar em risco se eu continuasse insistindo. Só que eu já tinha passado do ponto de não retorno. Eu já sabia demais. Nos dias seguintes, o clima mudou visivelmente. Passei a ser excluído de reuniões que antes eu sempre participava. Meu acesso a algumas ferramentas internas foi restringido, sob a justificativa de ajustes de segurança do sistema. Renata me contou, com muito cuidado, que Marcelo tinha comentado com outras pessoas da equipe, de forma vaga, que eu estava criando problema à toa e que talvez meu contrato temporário não fosse renovado. Era, claramente, o início de uma retaliação silenciosa, do tipo que não deixa prova documental, mas que qualquer pessoa que já passou por isso reconhece instantaneamente. E foi exatamente nesse momento, quando tudo parecia estar desmoronando para o meu lado, que veio o telefonema que eu não esperava, de um número que eu nunca tinha visto antes, e que ia mudar completamente o rumo dessa história. O telefonema era da Cristina, do RH corporativo. Ela pediu para me encontrar pessoalmente, dessa vez numa sala reservada, longe do escritório onde eu trabalhava, num café perto da matriz. Achei estranho o pedido de sigilo, mas fui. Foi lá que ela me contou o que a investigação interna tinha descoberto nos dias anteriores. E a história era ainda mais complicada do que eu imaginava. Sim, Roberto Aquino era de fato primo do Marcelo, exatamente como Renata tinha me contado. Mas o afastamento dele, aquele que já durava mais de 2 anos, tinha um detalhe que ninguém, além de Marcelo e talvez do próprio RH da filial, sabia. O laudo médico que sustentava a licença previdenciária estava vencido havia mais de 1 ano. Ou seja, formalmente, o benefício previdenciário do Roberto já deveria ter sido reavaliado pelo INSS e muito provavelmente cessado, fazendo com que a responsabilidade pelo pagamento do salário dele voltasse a ser inteiramente da empresa, sem nenhuma contrapartida de trabalho, sem nenhum retorno, um contrato mantido artificialmente ativo. E foi aí que a peça final se encaixou. Marcelo não estava só evitando um desgaste familiar. Ele estava, na prática, escondendo da própria empresa que o cargo dele, dentro da estrutura de custos que ele mesmo administrava, tinha um funcionário fantasma recebendo salário, sem qualquer justificativa formal atualizada, havia mais de 1 ano. Se isso viesse à tona através dos canais normais de auditoria, ele seria diretamente responsabilizado, porque era função dele, como gestor da área, acompanhar e reportar a situação de afastamentos prolongados da sua equipe. Manter tudo em silêncio e me usar como mão de obra barata e invisível para tapar o buraco operacional que esse esquema criava, era, ao mesmo tempo, um jeito de proteger o primo e de se proteger dele mesmo, evitando que a própria negligência dele como gestor viesse à tona. Cristina foi honesta comigo. Disse que o caso ia ser tratado com discrição, mas que teria consequências sérias, tanto para a situação do Roberto, que ia precisar regularizar o laudo ou seria desligado formalmente pela empresa, quanto, principalmente, para o Marcelo, que respondia agora a um processo interno de apuração de conduta por omissão deliberada e possível uso indevido de verba orçamentária. E quanto a mim, ela foi direta. A empresa reconhecia que eu tinha exercido, de fato, as funções de coordenação de operações por 6 meses, sem o devido reconhecimento formal nem a remuneração correspondente. Isso configurava, segundo o próprio departamento jurídico interno, um desvio de função, com implicações trabalhistas reais. Me ofereceram 2 alternativas: a formalização imediata no cargo, com pagamento retroativo da diferença salarial dos 6 meses, ou o acerto rescisório completo, caso eu preferisse não continuar na empresa depois de tudo que tinha passado.
Eu confesso que na hora, meu primeiro impulso foi aceitar o acerto e sair correndo dali. Mas pensei um pouco mais, conversei com pessoas de confiança e decidi que eu tinha, sim, construído algo real naquela função, mesmo que de forma injusta. Aceitei a formalização. Pedi transferência para outra unidade da empresa, longe da gestão direta do Marcelo, o que, felizmente, foi possível dentro da estrutura da companhia. E, poucos meses depois, fiquei sabendo através da Renata que Marcelo tinha sido desligado formalmente num processo silencioso, sem grande alarde interno, exatamente do jeito que ele tanto gostava de fazer as coisas. Hoje, olhando para trás, o que mais me marca nessa história inteira não é nem a raiva que eu senti quando descobri o esquema. É o quanto eu durante 6 meses interpretei exploração como confiança. Cada "você é essencial para o time" que eu ouvi, cada palmadinha nas costas, cada "não sei o que eu faria sem você", tudo aquilo, que parecia reconhecimento, era na verdade o som de alguém contando com a minha ingenuidade para manter um esquema funcionando sem custo, sem risco e sem que eu jamais perguntasse demais. E o pior de tudo é que até hoje eu converso com outras pessoas que passaram por situações parecidas. Gente cobrindo cargos que nunca existiram oficialmente. Gente fazendo trabalho de um nível acima sem nunca ter o título, o salário ou o reconhecimento correspondente. E o padrão é sempre o mesmo. Alguém, em algum lugar da estrutura, está economizando dinheiro, evitando desgaste ou protegendo alguém às custas do esforço de uma pessoa que só queria fazer um bom trabalho e ser reconhecida por isso. Depois que tudo isso aconteceu, eu passei muito tempo pensando em quais sinais eu tinha ignorado, quais alarmes internos eu simplesmente silenciei porque estava com muita vontade de dar certo naquele emprego. E acho importante compartilhar isso porque tenho certeza de que muita gente assistindo esse vídeo agora está nesse exato momento vivendo uma versão diferente da mesma história, sem perceber ainda. O primeiro sinal, e talvez o mais óbvio, olhando em retrospecto, foi a demora exagerada na formalização. Toda empresa tem burocracia, isso é verdade. Ninguém está isento de processo lento de vez em quando. Mas existe uma diferença enorme entre está demorando porque o RH é lento e está demorando porque ninguém tem intenção real de formalizar aquilo. Se depois de 2, 3 meses, seu cargo ainda não apareceu oficialmente em nenhum sistema, contrato, crachá, olerite, isso não é mais burocracia. Isso é um padrão. E padrão, dentro de ambiente corporativo, quase nunca é acidente. O segundo sinal foi a linguagem que meu gestor usava. Reparem bem nisso, porque é sutil, mas é extremamente revelador. Você é essencial para o time. Não sei o que eu faria sem você. Confia em mim. Frases assim soam bonitas. Soam como reconhecimento. Mas repare que nenhuma delas vem acompanhada de compromisso concreto. Nenhuma delas é "vou formalizar seu cargo até tal data", ou "seu salário vai ser ajustado a partir de tal mês". É elogio genérico, vago, emocional, sem nenhuma amarração prática. E isso, muitas vezes, é usado propositalmente para manter alguém motivado a continuar entregando resultado, sem nunca precisar entregar nada em troca que tenha peso formal, contratual, mensurável. O terceiro sinal, que eu só reconheci muito depois, foi a ausência sistemática do meu nome em créditos formais. Reparar em quem é mencionado e quem não é mencionado em reuniões, relatórios, e-mails para a diretoria é uma das formas mais eficazes de entender sua posição real dentro de uma estrutura, muito mais eficaz do que confiar no que seu chefe fala em conversa individual. Quando o crédito público é sempre a equipe, nós, ou pior, um nome que você nunca ouviu, isso é um sinal claro de que alguém está, propositalmente, mantendo sua contribuição invisível para a estrutura formal da empresa. O quarto sinal, e esse eu acho o mais importante de todos, foi a minha própria resistência em fazer perguntas diretas, cedo. Eu passei meses evitando confrontar a situação, porque tinha medo de parecer ingrato, de parecer desconfiado demais, de estragar aquele clima bom que eu achava que tinha construído com meu gestor. E olhando para trás, eu entendo que esse medo, esse receio de questionar, é exatamente o combustível que sustenta esse tipo de esquema.
Porque quanto mais tempo alguém passa entregando resultados sem exigir formalização, mais confortável fica para a empresa, ou para gestor, manter aquela situação irregular. O silêncio, nesses casos, quase nunca é neutro. Ele sempre beneficia alguém, e quase nunca é a pessoa que está calada. Se você está assistindo esse vídeo e reconhece algum desses sinais na sua própria rotina de trabalho, eu quero te dizer uma coisa que ninguém me disse na época, e que eu queria muito ter ouvido antes. Pedir clareza não é falta de gratidão. Perguntar: onde está formalizado meu cargo, meu salário, minha função, não é desconfiar do seu chefe de forma injusta, é simplesmente exercer um direito básico de qualquer relação de trabalho, que é saber, com clareza, qual é a sua posição real dentro da estrutura que você ajuda a sustentar todos os dias com seu esforço. Documentar tudo, desde o primeiro dia, também é essencial. Guarde e-mails, salve prints de mensagens importantes, anote datas, nomes, promessas verbais que foram feitas e nunca cumpridas. Não porque você precisa entrar numa guerra jurídica contra a sua empresa, isso na maioria das vezes nem é necessário, mas porque essa documentação te dá clareza, te dá segurança emocional para reconhecer padrões, e se um dia for preciso, te dá também instrumento para se proteger. Eu só consegui resolver minha situação porque, mesmo sem saber exatamente o que estava acontecendo, uma parte de mim, instintivamente, já vinha guardando provas havia semanas antes de entender o quadro completo. Passaram-se quase 2 anos desde que tudo isso aconteceu, e hoje eu consigo falar sobre essa fase com uma tranquilidade que na época eu jurava que nunca ia sentir. Mas antes de fechar essa história, preciso contar o que aconteceu depois, porque os desdobramentos, para mim, foram tão reveladores quanto a descoberta em si. Na nova unidade para onde fui transferido, o clima era completamente diferente. Meu cargo, dessa vez, veio formalizado desde o primeiro dia, contrato assinado, salário compatível, nome constando em todos os documentos e organogramas oficiais. E foi só ali, nesse contraste, que eu entendi o tamanho da anormalidade que eu tinha vivido nos 6 meses anteriores. Porque, quando as coisas são feitas do jeito certo, elas nem chamam atenção. É só quando você compara com o errado que a diferença fica gritante. Cerca de 4 meses depois da minha transferência, Renata me mandou uma mensagem contando que o processo interno contra o Marcelo tinha sido concluído. Ele foi desligado por justa causa, segundo ela, embora os detalhes exatos nunca tenham sido divulgados abertamente para a equipe, o que é bem comum nesses casos. Empresas grandes raramente expõem publicamente o motivo de uma demissão, mesmo quando o motivo é grave. O que ficou claro, pelos comentários que circularam informalmente, foi que a apuração encontrou outras irregularidades além do meu caso específico. Aparentemente, eu não tinha sido o primeiro colocado nessa situação por ele, só fui o primeiro que teve coragem, ou talvez sorte, de puxar o fio até o final. Isso, inclusive, foi uma das coisas que mais me doeu quando fiquei sabendo, porque significava que outras pessoas antes de mim provavelmente tinham passado pela mesma sensação de confusão, de dedicação mal direcionada, de reconhecimento vago demais para sustentar qualquer segurança real. E que, por algum motivo, ou por medo, ou por não terem juntado as peças a tempo, essas pessoas simplesmente saíram da empresa sem nunca entender completamente o que tinha acontecido com elas. Quanto ao Roberto, o titular fantasma do cargo, como eu comecei a chamar ele internamente na minha cabeça, o desfecho foi mais delicado. Segundo o que Cristina me contou depois, ele de fato precisou passar por uma nova perícia médica, e o resultado confirmou que ele realmente tinha uma condição de saúde que justificava algum tipo de afastamento, só que não necessariamente na intensidade e na duração que vinha sendo mantida informalmente. A empresa acabou negociando um desligamento por invalidez parcial, com os direitos previdenciários dele preservados através do INSS. Um caminho que, se tivesse sido seguido 2 anos antes, do jeito certo, nunca teria criado o vácuo que Marcelo decidiu preencher às minhas custas. E aqui está, para mim, a lição mais profunda de toda essa experiência. Quase sempre, por trás desses esquemas obscuros dentro do ambiente de trabalho, não existe um vilão de filme, retorcendo o bigode, planejando maldade só pelo prazer de fazer mal.
Existe na maioria das vezes alguém tentando resolver um problema real, uma situação familiar delicada, uma pressão de resultado, um medo de ser responsabilizado, através do caminho mais curto e mais confortável para si mesmo, mesmo que esse caminho signifique sacrificar silenciosamente o esforço e a dignidade profissional de outra pessoa. Isso não torna a atitude do Marcelo menos errada, longe disso. Mas entender essa lógica me ajudou a não carregar aquilo como um trauma pessoal contra mim especificamente, e sim como um sintoma de como certas estruturas corporativas, quando não são bem fiscalizadas, criam um espaço perfeito para esse tipo de arranjo silencioso florescer. Hoje, no meu trabalho atual, eu sou aquele cara chato que pergunta, já na entrevista, esse cargo está oficialmente vago no sistema de vocês? Alguns recrutadores acham estranho. Eu não me importo. Porque eu aprendi, da forma mais difícil possível, que dedicação sem reconhecimento formal não é lealdade, é vulnerabilidade. E que confia em mim nunca deveria ser a única garantia que alguém oferece em troca do seu trabalho, do seu tempo e da sua energia. Uma coisa que percebi, conversando com dezenas de pessoas depois que comecei a compartilhar essa experiência informalmente, é que esse tipo de situação é muito mais comum do que qualquer um imagina. E ela não aparece só do jeito que aconteceu comigo, com um cargo formalmente atribuído a outra pessoa. Ela aparece de formas mais sutis, mais difíceis de nomear, mas que seguem exatamente a mesma lógica de fundo. Tem gente que assume na prática a função de líder de equipe, resolve conflito, distribui tarefa, representa o time em reunião importante, mas segue registrada oficialmente como analista pleno, porque formalizar a promoção significaria um aumento de custo que ninguém quer assumir naquele momento do orçamento. Tem gente que cobre licença maternidade de uma colega por 6, 8, 10 meses, absorvendo toda a carga de trabalho dela sem nenhum ajuste de remuneração, porque tecnicamente é só um período temporário, mesmo que esse período temporário dure quase um ano inteiro. Tem gente que assume responsabilidades de um cargo internacional, se reportando diretamente a diretores de outros países, mas segue com o olerite de uma função de suporte administrativo, porque abrir uma vaga formal exigiria a aprovação de um comitê que ninguém tem paciência ou interesse de acionar. O fio condutor de todas essas histórias, incluindo a minha, é sempre o mesmo. Existe um descompasso, silencioso e conveniente para a empresa, entre o que a pessoa efetivamente entrega no dia a dia e o que está formalmente registrado sobre ela. E esse descompasso, na maioria absoluta dos casos, não é acidente de sistema, não é esquecimento de RH. É uma escolha, feita por alguém, em algum nível de decisão, de que é mais barato, mais confortável ou mais seguro manter aquela pessoa numa espécie de limbo funcional, entregando o resultado de um nível, mas sendo reconhecida, remunerada e protegida legalmente por um nível completamente diferente. E talvez a pergunta mais importante que essa história inteira levanta não seja como identificar isso, que eu já tentei responder um pouco antes nesse vídeo. A pergunta mais importante é: por que tantas empresas, de portes e segmentos completamente diferentes, continuam repetindo esse mesmo padrão, geração após geração de funcionários? E eu não tenho uma resposta definitiva para isso, mas tenho uma suspeita, baseada no que eu vivi e no que ouvi de tanta gente depois. Acho que esse tipo de arranjo sobrevive porque ele depende, fundamentalmente, de duas coisas que a maioria das pessoas carrega em algum grau: a vontade genuína de fazer um bom trabalho e o medo de parecer difícil, ingrato ou desconfiado demais ao pedir clareza sobre a própria posição. Enquanto essas duas coisas existirem, sempre vai existir espaço para alguém, em algum lugar da estrutura, se aproveitar delas. Eu não escrevo, ou melhor, não conto essa história com o objetivo de deixar ninguém paranoico em relação ao próprio trabalho. A maioria dos gestores, felizmente, age com integridade. A maioria das empresas cumpre o que promete, dentro do prazo razoável de qualquer burocracia normal. Mas existe uma diferença fundamental entre confiar no processo e confiar cegamente, sem nunca perguntar, sem nunca documentar, sem nunca verificar se o que está sendo prometido em conversa corresponde ao que está formalizado no papel. E é exatamente esse equilíbrio, entre confiança e verificação,
que eu aprendi, da forma mais difícil, a nunca mais abrir mão. Se essa história te fez lembrar de algo parecido que você viveu, ou que está vivendo agora mesmo no seu trabalho, deixa nos comentários. Não precisa contar tudo em detalhe, mas eu queria muito saber quantas pessoas reconhecem esses sinais na própria rotina. Se você curtiu esse relato, deixa o like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais gente que precisa ouvir esse tipo de história. Se inscreve no canal também, porque toda semana eu trago relatos reais sobre bastidores obscuros do ambiente de trabalho, coisas que a gente normaliza, mas que precisam ser ditas em voz alta. E ativa o sininho, porque o próximo vídeo já está vindo, e ele é ainda mais revelador do que esse.